A outra demonstração que eu quero fazer para vocês é relacionada a uma regra diferenciada para ler um histograma. Então, lembrem-se que a gente fez algumas simulações, né, até no treinamento passado, como ler uma informação de um histograma, como que o SQL faz uma estimativa e como que ele, por exemplo, usa a média lá no histograma. Pois é, vamos trabalhar um pouco mais nesses exemplos e tem um caso que eu acho interessante mostrar para vocês e é importante que vocês entendam que isso é diferente, até para quando vocês quiserem fazer algum teste e tentar entender melhor, não ficar tão confuso quanto eu fiquei quando eu vi isso pela primeira vez. Então vamos lá, a diferença é a seguinte. Para simular o ambiente aqui, para simular isso, né, eu vou criar uma tabela chamada aqui Order Details Big, mas lá no TempDB. Na verdade, eu não vou inserir nenhuma linha nela. Eu vou setar um histograma fixo aqui, né, usando o if stat stream. Então vamos lá. E aí pro SQL, essa tabela tem aí 50 mil linhas e 180 páginas, tá? Então, se eu fizer uma consulta desse tipo, eu sei que não vai vir nenhuma linha, né? Mas se eu olhar o plano de execução, o SQL estima lá as que serão retornadas 1278 linhas. Do que? Quantidade menor ou igual a 123. Vamos dar uma olhada no histograma, dbcc, show statistics, order details, vírgula, stats quanti. E aí, se eu pegar esse histograma aqui, vamos colar ele lá no Excel, só para facilitar a nossa vida, né? Muito bem. Vamos aumentar um pouco o zoom aqui. Beleza. Então eu estou procurando. Eu quero saber quantas linhas vão ser retornadas pelo seguinte filtro. Quantidade menor ou igual a 123. Bom, eu vou vir aqui no histograma procurar o 123. Feito, achei o 123. Aí o que eu faço? Bom, de 0 até 100 tem 0 linhas, valor 100 tem 56 linhas, de 101 a 103 tem 171 linhas, e contando 104 tem tantatã. Então eu venho somando tudo isso até chegar no maior ou igual a 123. Então eu tenho que contar mais essas duas linhas. Feito? O que eu tenho aqui? Eu tenho uma soma de 1278, que é exatamente os 1278 que o SQL estimou. Ok? Agora, e se eu aumentar apenas um valor? Ou seja, agora eu não quero mais 123, eu quero 124. Daí quanto que o SQL estima? Ele estima 1332.14. Vamos lá. Agora, o valor 124 não existe, correto? Não tem no histograma. Então, o que ele faz nesses casos? Ele usa a média de distribuição. Então, ele vai pegar a média de distribuição aqui nesse range, né, que vai de 124 a 130. Então, entre 124 a 130, a média de distribuição é de 54 linhas. Então, ele pega uma vez, que é um valor que está faltando, né, o 124, a média. Então, bateu aqui ó, os 1332.14. So far, so good. Até agora, bonitinho. Agora, se eu pedir dois valores faltando, o que eu espero? Eu espero que ele considere essa média duas vezes, uma para o 124 e outra para o 125, correto? Vamos lá, vamos copiar isso aqui, colar aqui, vamos selecionar ali tudo de novo e, opa, até aqui, né? E selecionar mais esses dois. E aí quanto eu tenho? Eu tenho 1386.28. E quanto que o SQL estima? Vamos ver. 1372.75. Opa,
eu estimei 1.386 e ele estimou 1.372. E aí a minha pergunta é, como que o SQL chegou nesse valor? Porque assim, é muito estranho isso. Ele deveria ter pego, e eu continuo achando, ok, que ele deveria ter considerado 2 vezes a média, mas ele não considera. Tá? Qual que é o cálculo novo? E aí eu fiz algumas contas para poder chegar nesse número. Né? Então, se ele está... Esse é o valor que ele estimou. Vamos colar aqui no Excel. Aqui em cima. Isso. Esse é o valor que ele estimou. Se a gente pegar e diminuir pelo 1.278, vamos lá, esse menos 1.278, é porque aquilo lá não é um valor, deixa eu colocar um ponto aqui, beleza? Dá 94,75. Se a gente considerar então o 4 e o 5, né, que são os dois valores faltando, a gente poderia dividir isso por 2. Isso aqui dividido por 2. Ele considerou, ao invés de a média de 54, ele considerou uma média de 47,37 para cada valor. Aí, da onde que ele tirou 47,37? E aí que eu te respondo dizendo, ele criou um tempo de execução, ele faz uma conta diferenciada. Ele cria uma média nova, vamos criar uma coluna aqui chamada nova média. E aí ele faz o quê? Porque assim, a gente sabe que essa coluna, ela é nada mais, nada menos do que o range rows dividido pelo distinct range rows. Aqui deu divisão por zero porque tem distinct range rows. Mas se eu calcular para as outras colunas, então reparem que essas duas colunas aqui, elas batem, né? Elas são iguais. Então, a média aqui, a vez de range rows, é calculado por range dividido por distinct. Agora, a gente precisa chegar no 47,37. Então, se ao invés de eu dividir por distinct range rows, eu dividir por distinct range rows mais 1, talvez para evitar uma divisão por zero, mas eu confesso que eu não quero acreditar que eles fizeram isso para esse tipo de problema. Aí o que a gente vai ter? No valor 131 aqui, a gente tem o 47,357, que é exatamente o valor que ele considerou. Então, assim, é muito estranho. Eu ainda acho que a média correta é essa, e realmente a média correta é essa, mas essa estimativa aqui fica um pouco imprecisa, sabe? E o mais estranho é que apenas a partir de 2 valores faltando que ele começa a usar essa média. Quando está um valor só, ele usa a média real. Então é muito estranho. É muito estranho. Bom, fica a dica aí para vocês não ficarem malucos igual eu, fazendo conta para poder chegar no valor. Então eu já fiz isso e aí é mais fácil repassar o conhecimento para vocês. Beleza? Aqui tem outros testes, né? Para vocês quiserem brincar depois. Fica aí um exemplo para vocês, tá bom? Valeu.